Ela sorriu, mas você sentiu o vazio. O toque era leve, os beijos pareciam certos, mas algo dentro dela permanecia distante, como se houvesse uma porta trancada atrás dos olhos, uma ausência que nem o amor mais insistente conseguia alcançar. E você tentou. Tentou mais do que devia. Tentou tanto que esqueceu de si. Você mandou mensagens de bom dia todos os dias, flores em datas que ela não lembrava, planejou surpresas, cedeu em discussões, foi paciente quando ela sumia, foi forte quando ela chorava por alguém que não era você. Mas no fundo você já sabia. Não era por isso que ela ficaria. Não era por isso que ela cairia. E é aí que começa o erro. O mesmo erro que arrasta tantos homens para um campo de batalha silencioso, onde eles lutam com armas erradas. Porque no final ela foi embora. E quando foi, deixou um bilhete invisível escrito na sua ausência. Obrigado por tudo, mas eu nunca estive aqui de verdade. Essa é a ferida que ninguém gosta de encarar. A verdade que se sussurra entre os copos vazios dos bares e nas madrugadas em que a cama parece grande demais. Elas não se apaixonam pelo esforço, não se apaixonam pelas tentativas desesperadas de agradar. Elas não se apaixonam pelo homem que se anula para caber nos espaços dela. E não, isso não é culpa delas. É sobre você, sobre o que você não entendeu ainda, sobre o que você sentiu, mas nunca soube nomear. Porque só existem dois motivos. Dois. E nenhum deles é o que você tem feito até agora. Você se lembra do momento em que ela te olhou diferente? Aquela fração de segundo em que algo brilhou nos olhos dela, como se tivesse te enxergado pela primeira vez? Aquilo não veio de um presente, não veio de uma frase decorada. Aquilo veio de algo em você que escapou do controle. Algo que você talvez nem tenha notado, mas ela sim. É sempre assim. No momento em que você não está tentando, algo real aparece. Não o personagem que você veste para agradar, mas o homem que respira por baixo da performance. E é esse que ela procura. Não o esforçado, não o disponível, não o perfeito. Ela quer o homem que não precisa mendigar amor, porque já carrega uma vida pulsando dentro do peito. Ela quer sentir que você ficaria em pé mesmo se ela caísse. Porque quando uma mulher se apaixona, não é pelas flores. É pelo corte invisível entre o medo e a presença. É por aquilo que você carrega sem mostrar. E se você continuar sem entender isso, vai repetir o ciclo. Vai dar tudo e receber quase nada. Vai proteger e ser esquecido. Vai amar e ser apenas opção. Vai achar que está avançando, mas está apenas girando no mesmo lugar. Um amor sem pegada, sem risco, sem raiz. Ela olha, mas não sente. Sente, mas não mergulha. Porque o que prende não é o gesto, é o chão. O chão que você representa quando o mundo dela começa a tremer. E esse chão não nasce de palavras bonitas, nem de uma agenda cheia de surpresas. Nasce do silêncio que você sustenta quando tudo dentro dela grita. E se você se quebra ao menor ruído, ela sente. Não é sobre atenção. Nunca foi. É sobre presença. Presença que resiste, presença que não afunda junto, presença que não se perde. Homens confundem presença com espetáculo, acham que ser visto é o mesmo que ser sentido. Mas flores impressionam, mensagens encantam, roupas chamam, e tudo isso some com a primeira tempestade. Porque o que fica é o que não se move, o que não implode quando ela testa, provoca, recua, o que a mantém ancorada mesmo quando quer fugir. Você lembra da última vez que surtou por algo pequeno? Um sumiço de horas, um comentário atravessado, um nome que apareceu no meio da conversa. E o sangue subiu, a respiração encurtou, o medo fez você agir. Agir por pânico, agir para controlar, agir para impedir a dor que você mesmo estava criando. E nesse agir, você se perdeu. Porque ela viu. Viu o menino com medo por trás do homem. Viu o desespero onde deveria existir chão. Viu que, no fim, você se desmonta fácil. E ninguém se entrega a quem desmonta no primeiro empurrão. Mas quando você perde o controle, ela perde a confiança. E sem confiança, não há abrigo. E sem abrigo, não há entrega. E sem entrega, não há amor. Apenas troca, apenas presença funcional, apenas conveniência. Ela fica, mas não desce. E é no mergulho que o amor se constrói. E é você que precisa oferecer a profundidade, não com palavras, não com promessas, mas com a firmeza de quem não oscila. Porque quando ela sentir que pode cair e você vai estar lá, inteiro, inabalável, é aí que ela começa a amar. Agora imagine outro homem, um que ouve sem reagir, que sente sem se desestruturar, que vê a oscilação dela e não entra na dança, mas mantém o compasso firme. Quando ela provoca, ele sorri.
Quando ela some, ele continua. Quando ela testa, ele não tenta provar. Ele apenas é. Ele não se adapta ao caos, ele se firma no centro dele. Esse homem não é indiferente. Ele é estável. E é essa estabilidade emocional que permite que ela confie, que relaxe, que se revele. Porque é nesse solo que a atração vira raiz. É nessa estrutura invisível que a paixão encontra um corpo para habitar. Ela não se entrega a quem responde com espasmos. Ela se entrega a quem permanece de pé, mesmo quando tudo ao redor racha. Mas a maioria dos homens esquece do próprio eixo, coloca ela no centro, faz dela o sol, o norte, o combustível, acorda pensando nela, vive esperando por ela, move o mundo por respostas que nunca chegam e nesse movimento se perde, porque um homem que orbita não tem gravidade, e sem gravidade nenhuma mulher permanece em órbita por muito tempo. E pior, ela sente a leveza do que não tem densidade. Ela pode até sorrir, pode até responder, pode até se deitar, mas ela não mergulha, porque no fundo sabe que está dançando com o reflexo de um homem que se apagou em nome de agradar. Ele deixou de ser corpo para virar satélite, e nenhum coração se ancora em algo que não puxa de volta. Ela não consegue respeitar o homem que se curva. Pode até gostar, pode até usar a gentileza dele como conforto temporário, mas não o respeita. E sem respeito, o amor não nasce. Não porque ela seja cruel, mas porque o instinto dela exige direção. E direção não é sobre força, é sobre não se perder, é sobre ser inteiro, mesmo quando ela tenta desmontar. O erro é ancestral. O homem que faz dela sua missão esquece de existir fora dela, e quando ela olha para ele, vê um eco, um reflexo que só brilha quando ela está presente. E isso a sufoca, porque ela precisa de abrigo, não de adoração. Precisa de um homem que já esteja indo, que já esteja construindo, que já esteja sendo, com ou sem ela. Propósito não é discurso bonito, é cheiro, é presença, é o jeito como ele entra num ambiente e carrega o peso do próprio mundo nos ombros sem pedir que ninguém o alimente. Quando o foco está na missão, tudo muda. O corpo relaxa, a fala se torna precisa, o humor surge do centro e não da ansiedade, porque ele já venceu o pânico de perder. Ele não precisa mais provar nada. E aí ela sente que está diante de algo raro, de alguém que não vive em função dela. E é exatamente por isso que ela começa a desejar, porque ele não implora por espaço, ele já ocupa o dele. E ela entende, pela primeira vez, que se quiser fazer parte da história, vai precisar caminhar até ele, porque ele não vai se mover para caber em ninguém, ele já é inteiro. Mas agora entra a segunda espiral, a mais oculta, a que quase nenhum homem percebe. O amor nasce quando ela começa a investir, quando ela coloca algo de si, tempo, emoção, energia, porque o que ela entrega a você é o que aprende, não o que você dá a ela. Se ela não se move, ela não se prende. Se ela só recebe, ela não valoriza. Você virou um presente fácil de abandonar, porque ela não precisou se curvar, não precisou temer, não precisou lutar. Ela apenas apareceu, e você deu tudo. Você implorou sem palavras, você ofereceu sem exigir reciprocidade, você confundiu entrega com merecimento, e você achou que isso bastava. Mas isso é carência disfarçada de romantismo, é desespero camuflado de gentileza, é o homem invisível tentando gritar através de atos perfeitos. E no final, você virou o objeto descartável, um par de sapatos baratos que se jogam fora sem remorso, porque ela não sangrou por você, ela não teve que abrir mão de nada. Não houve esforço, não houve profundidade, só conforto. Quer saber por que dói tanto? Porque você confundiu presença com entrega, e confundiu a sua entrega com amor, mas só você estava carregando. Você empurrava da relação nas costas enquanto ela apenas flutuava, e um dia ela foi embora, simplesmente foi, e você ficou tentando entender por que tudo o que você deu não foi suficiente. A resposta é brutal, ela nunca deu nada, mas existe um momento em que tudo muda. Ela aparece sem você chamar, envia uma mensagem sem você ter sumido, faz planos sem você ter pedido, pequenos gestos quase invisíveis, mas que carregam algo imenso. Ela está investindo. E cada vez que ela faz isso, um fio se amarra nela mesma. Não em você, nela. Porque o amor não cresce onde só um planta. O amor nasce onde ambos perdem algo, onde ambos apostam, onde ambos têm algo a perder. Você talvez nem tenha notado esses sinais,
Estava ocupado demais tentando segurar tudo, como se amor fosse algo que se constrói sozinho, com suor, persistência e uma fé cega no retorno que nunca vem. Mas ela só se apega quando também sente o peso, quando também carrega a metade do mundo, e isso começa no simples, ela vindo até você, ela se moldando, ajustando, oferecendo algo que não veio em troca. É aí que nasce o laço verdadeiro, não naquilo que você entrega, mas naquilo que ela escolhe entregar. E se ela não se vê participando, ela nunca vai pertencer, porque ninguém ama aquilo que recebe sem esforço. O que é fácil de ter é fácil de deixar, mas o que ela constrói com as próprias mãos, isso ela defende com a alma. Agora veja com clareza: o homem que implora, o homem que cancela tudo por ela. Ele vive para agradar, vive em torno, desiste de si para garantir que ela fique. Se anula, se dobra, se adapta, e mesmo assim ela não fica. Porque ele a poupou de todo esforço, ela apenas recebeu, apenas usufruiu, e no final não havia raízes, só um banquete que ela não precisou cozinhar. Ela não se reconhece ali, não se envolve com aquilo que não pede dela. O amor que não exige participação vira passatempo, e o homem que carrega tudo se torna invisível, não porque falte amor nele, mas porque sobra a ausência nela, a ausência de investimento, a ausência de história mútua. O homem que atrai, ele está em movimento, ele já é antes dela, não se entrega por migalhas, não pede, convida, não oferece território livre, oferece espaço com peso. Ela sente que precisa merecer o lugar ao lado dele, e então começa a participar, começa a construir. Ela liga, ela planeja, ela cuida, e nesse processo ela se vê-se cuidando de algo que importa, algo que exige dela, algo que não está garantido, e é aí que o laço se forma, não pelo que ele deu, mas pelo que ela ofertou, não por mérito, mas por presença ativa. Ela começa a cuidar, a apostar, e quem aposta se compromete, quem se compromete permanece. O vínculo nasce onde há perda, não conforto. Isso não é sobre manipular, é sobre permitir que ela exista no vínculo, que ela se veja nele, que ela se envolva, que se sacrifique, que se estique um pouco além do conforto, porque é esse estiramento que amarra. É nesse esforço que nasce a posse emocional. Quem planta também vigia, quem constrói também protege. E agora vem a pergunta que não pode ser ignorada. Você está permitindo que ela invista? Ou está tentando comprar o amor dela com esforço unilateral? Você está deixando espaço para que ela lute por você? Ou está carregando a história inteira nas costas? A verdade é crua. Quem não investe, parte sem dor. Mas quem se derramou por alguém, sangra para ir embora. E é por isso que ela permanece quando houve sacrifício. É por isso que ela volta quando houve entrega mútua. Porque nesse retorno existe algo que ela mesma construiu. E ninguém abandona facilmente aquilo que ajudou a levantar com as próprias mãos. Agora que você sabe as duas razões, o que vai fazer com isso? Vai continuar sendo o homem que se dobra? Vai sorrir com a corda no pescoço, torcendo para ela notar que você é bom demais para ser esquecido? Ou vai romper com o ciclo antes que ele volte e engula tudo de novo? Porque ele sempre volta. O ciclo, a repetição, o mesmo tipo de mulher, o mesmo fim, a mesma ausência vestida de esperança. Olhe no espelho e responda sem fugir. Você está pronto para ser o homem que ela ama ou só quer continuar sendo o homem que ela usa? Você não precisa me ouvir. Precisa ouvir o que sussurra dentro de você quando ninguém mais está por perto. A voz que você silencia. O grito abafado que sabe. Você não está vivendo, está mendigando presença. Só existe uma escolha. Ou você vira o homem que ela investe, ou continua sendo o prêmio que ela nunca quis ganhar. E se recuar agora, não é o mundo que vai te esmagar, é a vergonha. A vergonha de ter entendido tudo, e mesmo assim não ter feito nada. Comente, eu comando sem dizer nada. Essa é a senha dos que não voltam para o chão, dos que não aceitam mais a coroa quebrada. Se suportou até aqui, aguenta o que vem depois. Nos vemos lá, em silêncio.